Filipe Garcia, economista da IMF, junta-se a este fecho de contas via Skype. Filipe, boa tarde. Comecemos por esta possibilidade de haver aqui uma redução dos juros e um alargamento dos prazos para os países periféricos. Acreditas que isso poderá ter impacto no mercado? Boa tarde, Ruben. Bom, é bem provável que realmente aconteça uma situação deste género e vai de acordo a uma expectativa que temos vindo a formular já há algum tempo, que é o que a dívida vai sendo reestruturada não de uma forma formal, mas de uma forma informal. Ou seja, aquilo que são as responsabilidades, neste caso de Portugal e da Grécia, perante os seus parceiros, acabam ou vão acabar por ser reestruturadas e, portanto, Portugal e a Grécia vão ter mais tempo e melhores condições para pagar. Sempre acreditamos que a reestruturação iria ser por essa via. Os mercados deverão encarar isto com alguma normalidade, mas isto também não vem trazer grandes vantagens a todo o contexto da crise de dívida soberana, porque aquilo que se pretende é, se quisermos, uma forma mais europeia de resolver a questão e não tanto apenas melhorar as condições deste ou daquele país. Filipe, e nesse sentido, e agora que estamos a assistir a uma pressão sobre as yields de Espanha e de Itália, acreditas que na quinta-feira já teremos uma Europa mais decidida a resolver esta questão? Pelo menos teremos uma Europa seguramente mais consciente. A pressão sobre a Itália e a Espanha, mas sobretudo sobre a Itália, acabou por soar algumas campainhas, acabou por, enfim, esclarecer dentro da Europa que o problema não estava circunscrito à indisciplina de alguns países, que o problema é mais vasto. Há um problema de excesso de endividamento na zona euro, quer seja do setor público, quer seja do setor privado, e aquilo que é necessário é encontrar uma forma de governo dentro da União Europeia e da zona euro em particular, de maneira a perceber como é que tudo isto pode ser gerido. Até algum tempo atrás julgava-se, volto a repetir, que era um problema de 2 ou 3 países que eram indisciplinados, e agora percebe-se que é um problema mais vasto e que tem a ver com o próprio euro e com o design da moeda única. Nesse sentido, os europeus estão muito mais conscientes. Não sei se terão ainda o consenso necessário para na quinta-feira já chegar a uma solução final, porque pelo aquilo que se tem visto, a Alemanha continua a não facilitar no encontrar dessa solução. Mas mais conscientes sim, agora decididos talvez ainda não. Filipe, queria pedir também a tua opinião relativamente a algumas declarações a que temos assistido ao longo dos últimos dias, a pedir para que haja um euro mais fraco para relançar a competitividade das economias europeias. Faz sentido esse pedido? Bom, em primeiro lugar, eu penso que não faz sentido de um ponto de vista de mercado. Nós sabemos já da experiência com o mercado cambial que sempre que há vontade política para que uma moeda siga um determinado rumo, seja de valorização, seja de desvalorização, o mercado consegue sempre premiar fazendo exatamente o oposto. E, portanto, como tática de mercado por si só, já é algo de perigoso e eu diria até de evitar fazer. Mas indo mais ao fundo da questão, enfim, querer que uma economia ou que um conjunto de empresas ganhe competitividade através de uma desvalorização cambial não é de todo promover a sua eficiência. É uma espécie de um subsídio que se pretende dar a uma determinada indústria, a uma determinada economia. Aliás, nós tivemos em Portugal esse problema, porque fomos-nos habituando a desvalorizações competitivas, sobretudo na década de 80, e depois, quando foi necessário competir com o resto do mundo, não estávamos em condições porque estávamos habituados enfim, a esse subsídio que era a taxa de câmbio. E, portanto, por essa via parece-me que é, enfim, claramente a forma errada de promover competitividade. Até porque, sendo uma externalidade, se um dia essa externalidade desaparecesse, isso é, se houvesse uma desvalorização e depois o euro voltasse a subir, lá se ia outra vez a competitividade e, portanto, não se estaria a trabalhar nos fatores perenes, nos fatores que realmente interessam na competitividade de uma economia. E, finalmente, no caso concreto de Portugal, sabendo nós que Portugal é uma economia altamente dependente do ponto de vista energético e que essa energia é cotada em moeda estrangeira, eu penso que promover a desvalorização do euro seria claramente aumentar a fatura energética e relembro que Portugal é muito intensivo do ponto de vista energético na sua indústria e mesmo os transportes, mais de 90% são feitos por via terrestre, recorrendo portanto, a combustíveis fósseis. Portanto, juntando tudo isto, parece-me que, enfim, são declarações mais populistas do que pensadas e que, na verdade, não me parecem fazer qualquer sentido.
Filipe, e para concluirmos, em relação aos testes de stress que foram divulgados na sexta-feira, hoje temos a reação do mercado. No ano passado, estes testes não convenceram o mercado. Este ano também parecem não ter convencido. O que é que está a falhar? Bom, eu penso que desde logo o mercado percebe-se perfeitamente que se trata de uma manobra de propaganda do setor bancário e do setor financeiro, ou seja, destes testes dificilmente surgiriam muito mais notícias e, portanto, nunca foram propriamente levados a sério. O que o mercado está a dizer, penso eu, é que sem a tal solução para o setor, para a dívida, para a crise da dívida europeia, o setor financeiro europeu fica sempre muito pressionado. E, portanto, os testes de stress vão ser, na minha opinião, perfeitamente condenados ao esquecimento nos próximos dias. Enfim, talvez tenha sido até gasta demasiada energia para fazer passar um teste que, enfim, não diz nada de mais. E remetendo, por exemplo, ao caso de Portugal, este teste faz ainda menos sentido, porque a barreira que os bancos tinham que passar era de 5%, e os bancos portugueses têm acordado com a Troika objetivos de 9% e 10% em 2011 e 2012. E, portanto, estes testes de stress para os bancos portugueses não tinham mesmo qualquer tipo de importância. Filipe, obrigado por esta participação no Fecho de Contas. Filipe Garcia, economista da IMF.